Um homem assassinou praticamente toda a sua família de maneira brutal no primeiro massacre já registrado na Argentina. Matthew Banks era filho de imigrantes irlandeses e, numa tentativa desesperada de ter acesso à herança da família, ele assassinou seus irmãos a sangue frio em suas próprias casas. Nesse episódio eu vou te contar tudo não só sobre Matthew Banks, mas também sobre a sua família, além de te falar sobre a imigração irlandesa para a Argentina no século XIX. E além disso, é claro, eu vou te contar o que você pode visitar em uma cidadezinha da província de Buenos Aires, que não só foi onde tudo aconteceu, mas que vai te falar também exatamente sobre essa imigração. E antes de pular para esse episódio, não esquece de seguir o podcast no Spotify ou se inscrever no canal no YouTube, avaliar com 5 estrelinhas no Spotify. E caso você seja um apoiador, aqui já fica o meu muito obrigada, mas caso você também queira ser um apoiador do Passaporte pro Crime, todos os links estão na descrição do episódio. E só mais uma coisinha antes da gente pular pro episódio, eu sigo doente, gente, então assim, esse episódio também vai ser fanho, eu peço perdão a todos os envolvidos. De novo, se você é novo aqui no podcast, eu juro que a minha voz é mais agradável do que isso, pode ouvir outros episódios mais antigos que você vai ver, mas peço a licença poética pra estar fanha, porque a vida me fez isso e prefiro gravar fanha do que deixar de gravar episódio pra vocês, né? Mas enfim, chega de enrolação e bora pro episódio. Eu sou a Andressa Esfer e esse é o Passaporte pro Crime, um podcast que vai te trazer histórias de crimes, suspense e aquelas histórias meio macabras de várias partes do mundo. Alguns desses lugares eu conheci, outros eu espero conhecer em breve. Matthew Banks Iquina nasceu em 18 de novembro de 1872, na província de Buenos Aires. Não se sabe ao certo o seu local exato de nascença, mas o que se sabe é que ele nasceu numa família de origem irlandesa que tinha 2 fazendas de gado na vila de Parrish. Essa vila, por sua vez, fica perto da cidade de Azul e todas essas cidades e vilas ficam na província de Buenos Aires. E ainda sobre a família do Matthew, o seu pai era irlandês e ele migrou para a Argentina em 1862. Lá ele casou com a mãe do Matthew, que também era irlandesa, coincidentemente, e juntos eles tiveram 7 filhos no total. E aqui eu já me sinto na obrigação de te contar como que foi essa imigração irlandesa para a Argentina que rolou ali no século XIX. Muitos irlandeses imigraram para a Argentina principalmente entre os anos de 1845 e 1852, que foi quando rolou lá na Irlanda a chamada Grande Fome. Resumindo bastante aqui, essa Grande Fome foi um período em que cerca de 1 milhão de pessoas morreu na Irlanda por fome e outro 500 mil fugiu, principalmente para os Estados Unidos e Canadá. Mas aqui, né, a gente tá falando da Argentina, então também teve uma galera que foi pra Argentina. E o motivo dessa devastação, assim, foi muito provavelmente uma espécie de fungo que contaminou batatas e matou grande parte da população, porque naquela época as batatas eram o principal alimento da população, né? E bom, beleza, o pai do Matthew, ele decidiu ir alguns anos depois da Grande Fome pra Argentina, mas o que eu queria que você entendesse aqui é que já tinha essa movimentação e já tinha uma boa parte de irlandeses vivendo ali na Argentina. E como eu comentei então, né, o pai do Matthew se mudou pra Argentina, conheceu a mãe do Matthew, eles casaram e tiveram 7 filhos. Maria Ana, Dionísio, Miguel, Matthew, Pedro, Catalina e Brígida. Pedro e Brígida acabaram falecendo, assim, ainda relativamente jovens, e a Catalina, ela voltou pra Irlanda, onde ela se casou e teve o resto da sua vida por lá. Já o restante dos Banks, então, né, os pais do Matthew, o Miguel, o Dionísio e a Maria Ana, seguiram ali nessa vila de Parrish, que ficava perto da cidade de Azul, na província de Buenos Aires. Eu sei, muitos nominhos, mas é porque essas coisinhas vão tudo aparecer de novo, por isso que eu trago. E assim, gente, a família Banks acabou, assim, crescendo muito na cidade. Quer dizer, eles acabaram virando, assim, uma família super bem sucedida e conhecida, assim, e eles tinham 2 fazendas enormes de gado. As fazendas chamavam El Trébol, ou o Trevo em português, e La Buena Sorte, ou a Boa Sorte em português. E a efeitos de curiosidade aqui, assim, um fato interessante é que os imigrantes irlandeses que foram para a Argentina, eles de fato, assim, são conhecidos por terem se dedicado à agricultura e à pecuária, que foi exatamente a situação aí dos Banks, mas só para te trazer também um pouquinho mais de contexto dessa questão da imigração. Só que uma outra curiosidade é que, diferente de outros imigrantes de outras regiões do mundo, assim, os irlandeses, eles conseguiram fazer uma grande fortuna na Argentina, exatamente por eles conseguirem acumular, assim,
enormes regiões de terra. Enormes regiões de terra ficou feio, mas deu pra entender, né? Enormes porções de terra. E nisso o Mateu, enfim, né, cresceu nesse entorno, então numa família ali que tava voltada pra criação de gado, tudo mais, que era muito rica e tudo mais, até que, enfim, os seus pais acabaram falecendo por volta ali de 1908 e a situação da família já começou a mudar. E aqui eu preciso te dizer que existem duas versões do porquê que a relação do Mateu com os seus irmãos começou a ficar meio zoada. A primeira delas fala que o estilo de vida do Mateu teria causado ali um embate com os seus irmãos, que teriam cortado ele dos negócios da família, e eu já vou entrar em mais detalhes. E a segunda versão já fala de, realmente, assim, casos de família. Então, treta pela herança, treta pela divisão de terras, treta por dinheiro deixado pelos pais, burocracia, sabe? Tipo, realmente, assim, aquela questão que a gente costuma ver, né? Quando acontece isso de, tipo, pais morrerem e aí os irmãos os filhos, né, tem que lidar com sei lá o quê, e aí começa a rolar umas treta na família, porque envolve dinheiro na equação. E aí, te explicando a primeira versão, a questão é que, assim, como eu comentei, né, a família Banks, ela era super conhecida na cidade e tudo mais e tal, aquela coisa toda, só que o Mateu, ele era mais conhecido ainda que os seus irmãos. Ele era casado com uma mulher de classe alta, ele tinha ali 3 filhos e uma filha, e logo de cara, ele foi morar em uma casa luxuosa na cidade de Azul, se afastando ali das fazendas num primeiro momento. E exatamente nessa cidade, assim, em Azul, que o Mateu foi construindo, assim, uma imagem extremamente conhecida, assim, ele era super carismático, ele era super extrovertido e tudo mais, e ele foi se fazendo muito conhecido. E foi exatamente por conta desse carisma todo que o Mateu, ele conseguiu cavar um espaço ali, tanto na vida social quanto na vida política de Azul. E aí, gente, juro pra vocês, quando eu tava pesquisando isso do Mateu Banks, o currículo dele, assim, é uma coisa muito curiosa, porque, assim, ao mesmo tempo que ele era representante de uma marca de automóveis, ele era vice-cônsul da Grã-Bretanha, aí ele também era sócio do Jockey Club, membro do Partido Conservador e ainda por cima representante do Conselho Escolar de Azul, dentre outras coisas. E aqui eu também preciso te dizer, né, tem gente que fala que ele foi tudo isso, tem gente que fala que ele não foi vice-cônsul, que ele não foi A, que ele não foi B, mas a grande maioria fala que ele era tudo isso ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo que ele era conhecido por ser tudo isso, ele também era conhecido por ser um católico muito caridoso e fervoroso. E aqui eu uso ao mesmo tempo com uma atençãozinha especial, porque foi exatamente por isso que, supostamente, ele se desentendeu com os irmãos. Quer dizer, há quem diga que o Mateu, ele acabou criando uma má fama na cidade de Azul, porque as pessoas falavam que ele vivia uma vida dupla. Então, que por um lado ele era super caridoso e tudo mais, um ótimo católico, pipipipopopó, e que por outro lado ele vivia uma vida de fartura, de arrogância, de ganância e não sei o que lá. Então, assim, né, segundo essa versão dos fatos, o Mateu, ele teria uma boa fama na cidade de Azul até a página 2. E esse teria sido o motivo para os irmãos do Mateu cortarem ele da família, assim, dos negócios da família, meio que, tipo, tirarem ele ali das fazendas e tudo mais. E eles teriam deixado, então, pro Mateu apenas, e aqui entre aspas, né, uma fazenda de 116 hectares que chamava Los Pinos e era anexa, assim, era grudadinha na fazenda O Trevo. E bom, né, como eu comentei, essa é a primeira versão dos fatos, é uma das versões, na verdade. Já a segunda versão dos fatos fala que, assim, por mais que a família fosse extremamente conhecida e prestigiada e, sabe, na frente de todo mundo era a família perfeita, a família Margarina, por trás dos panos já rolavam tensões e tretas, principalmente financeiras, por questões financeiras, né? Porque a família estaria passando por problemas financeiros. Tanto que nessa segunda versão dos fatos, reza a lenda que aquela irmã do Mateu que voltou pra Irlanda, voltou exatamente nesse momento, para evitar essa briga com os irmãos. Enfim, seja como for, o fato ela voltou pra Irlanda e ela estava longe de tudo, e a relação entre Mateu e seus irmãos não era muito boa assim, não. E os anos foram passando, então assim, realmente, de fato, né, os irmãos estavam vivendo a vida deles na fazenda, o Mateu estava vivendo sua vida luxuosa na cidade, aparentemente eles não tinham uma relação muito boa, e era isso, os anos foram passando e tal, a vida foi acontecendo. A questão que ninguém sabia é que, enquanto os anos foram passando e o Mateu vivia a sua vida luxuosa na cidade e tal, e a família era conhecida, prestígio, o Mateu, ele tava se metendo cada vez mais em dívidas. Por quê? Porque ele era viciado em jogos de carta, né? E aí, nisso, ele começou a jogar, começou a apostar, começou a perder e começou a dever cada vez mais. E assim, ele perdeu tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que ele real se viu falido. Assim, tipo, real, falido total. E aí, nisso, ele decidiu que seria uma boa ideia fazer uma visitinha pros seus irmãos. Então, no dia 17 de abril de 1992, Mateu Banks sai ali da cidade de Azul e vai até o vilarejo de Parrish visitar os seus irmãos, a Maria Ana, o Dionísio e o Miguel,
que moravam, né, com as suas famílias nas fazendas de A Boa Sorte e o Trevo. E aqui, gente, eu já tô falando o nome das fazendas tudo em português porque eu fiquei com vergonha quando eu falei em espanhol. Aí eu tô com menos vergonha falando em português, tá? Eu peço perdão. E aí nisso o Mateus chegou, cumprimentou todo mundo. Oi, meus irmãos, nossa, que saudade, que coisa linda, maravilhosa. Vamos sentar para comer um almoço maravilhoso. E aí, enquanto os irmãos do Mateus estavam distraídos, assim, as famílias, todo mundo, o Mateus colocou alguma coisa num ensopado ali que estava sendo servido. A questão é que essa alguma coisa tinha um cheiro muito forte e um gosto muito ruim também. Então as pessoas que chegaram a provar o ensopado, na hora falaram, nossa, tem alguma coisa estragada aqui, vamos jogar tudo isso fora, credo, joga tudo fora. Esse algo, no caso, era veneno. Mais especificamente estricnina, que é um pesticida conhecido, assim, usado para matar pequenos animais, como pássaros e roedores. Sim, gente, o Mateus, ele foi fazer uma visita pros irmãos e tudo mais, pra matar os irmãos mesmo. Mas ele não conseguiu nesse primeiro momento, porque como eu comentei, as poucas pessoas que chegaram a provar o ensopado não tomaram o suficiente. Foi tipo... tomou uma colheradinha ali e falou, nossa, que coisa horrorosa, e jogou tudo fora. E nisso o Mateus, ele voltou então pra sua casa, né, na fazenda ainda, aquela fazenda que ele tinha, que os irmãos deixaram pra ele não voltou pra cidade. E ele pensou do tipo, cara, eu preciso fazer uma coisa diferente se eu quiser que isso realmente dê certo. Então, no dia seguinte, no dia 18 de abril, ele acordou e ele foi em direção à fazenda A Boa Sorte, onde estava o seu irmão Dionísio e a sua filha de 12 anos. E assim, gente, o Mateus, ele agiu sem pensar duas vezes. Ele já chegou com uma espingarda de cano duplo, ele já chegou assim, atirando no seu irmão, ele atirou 2 vezes no irmão e matou o irmão na hora. A filha dele, no caso, tava dentro da casa, assim, e ficou completamente em choque, sem saber o que fazer. E foi quando o Mateus chegou até ela, a espancou com a espingarda e depois a jogou em um poço, atirando mais 2 vezes em seguida para garantir que ela estivesse morta. Nisso, um dos peões que trabalhava ali na fazenda do Dionísio ouviu todo o barulho e assim, claro, né, estranhou o que estava acontecendo e foi correndo a cavalo, no caso, né, até a casa pra ver o que estava acontecendo, pra, né, ver se estava tudo bem. O nome desse peão era Juan Gaitán. E assim que ele viu que o Mateus estava parado ali com uma espingarda, mas não viu nada no que tinha acontecido, ele foi desmontar do cavalo do tipo, para falar com o Mateus, do tipo, o que tá acontecendo? No que ele desmontou, o Mateus também atirou 2 vezes no homem. Então, assim, ao todo, 3 vítimas foram feitas em A Boa Sorte, né? A fazenda chamada A Boa Sorte. Mas o Mateus ainda tinha um longo caminho pela frente. O Mateus, então, seguiu para outra fazenda da família, né? O Trevo, a fazenda conhecida como O Trevo. E lá, ele conheceu um outro funcionário, assim, da fazenda, né? Um outro peão que trabalhava ali na fazenda, chamado Cláudio Loisa. O Mateus chegou até esse cara e falou que ele tava, assim, muito preocupado com seu irmão Dionísio, que... cá entre nós aqui, ele tinha acabado de matar com 2 tiros, falando que, nossa, o Dionísio tá doente, pelo amor de Deus, ele tá passando mal, me ajuda, vamos lá ver o que tá acontecendo e tal. E o Cláudio, sem pensar 2 vezes, falou, nossa, claro, vamos lá ajudar e ver o que está acontecendo. No que eles estavam indo correndo até a fazenda A Boa Sorte, o Mateus parou e simplesmente atirou pelas costas do Cláudio e matou o Cláudio ali, enfim, na hora. Só que, diferente dos outros corpos, ele escondeu esse corpo. Então, corpo escondido, e guarda essa informação porque ela vai ser importante no futuro, corpo escondido, 4 vítimas feitas, aí sim ele seguiu para a fazenda O Trevo. Ao chegar na fazenda, ele encontrou uma série de pessoas, tá? Eu vou falar um pouquinho devagar para você conseguir assimilar todo mundo. Então, ele encontrou a irmã dele, a Maria Ana, o irmão dele, o Miguel, só que o Miguel, ele tava doente em estágio terminal, tá? Então o Miguel tava assim, de cama e tal. A esposa do Miguel tava ali também. E também estavam 2 filhas do Dionísio, que foi o irmão que ele tinha acabado de matar na outra fazenda. E, mais além disso, tinha também a filha do Juan Gaitán, que foi o primeiro peão que ele matou ali quando ele tava desmontando do cavalo. E assim, o Mateus sentou ali como se nada tivesse acontecendo e passou a noite com a família, rindo, bebendo, tal, assim como se absolutamente nada estivesse acontecendo, até que todos foram dormir. No meio da noite, então, o Mateus, ele foi até o quarto da Maria Ana, da sua irmã, e ele acordou a Maria Ana falando o mesmo discurso que ele tinha falado para aquele outro peão que ele também assassinou, né? Falando que o Dionísio
tava meio estranho, que ele tava preocupado com o Dionísio, se ela não queria ir com ele lá checar pra ver se o Dionísio tava bem, porque ele tinha estranhado, pipipipopopó. E a Maria Ana concordou, ficou preocupada, falou, não, claro, vamos até lá então ver o que tá acontecendo. E aí, no meio do caminho, ele fez exatamente a mesma coisa que ele fez com o Cláudio Loisa, né, com aquele peão que ele matou exatamente no meio do caminho entre as duas fazendas. Ele deixou a irmã andar um pouquinho mais pra frente e ele disparou na irmã pelas costas até matá-la. Só que, diferente do caso do Cláudio, ele deixou o corpo da Maria Ana ali exatamente onde estava. O Mateu, então, voltou pra casa e lá ele executou mais 3 pessoas. O Miguel, a esposa do Miguel e uma das filhas do Dionísio, que tinha 15 anos. O Miguel foi morto na sua própria cama, né? Afinal, ele estava realmente de cama, em estado terminal. A esposa do Miguel foi morta do lado de fora da casa, e essa outra filha do Dionísio não se tem muitos detalhes. Aqui, se você não tá vendo a versão em vídeo, você pode estar estranhando um pouquinho a minha narração, mas o fato é que eu encontrei fotos do caso, e aí tem fotos tanto da cena do crime quanto dos corpos no necrotério. Então, e eu trouxe, enfim, pro episódio pra ilustrar. Inclusive, tinha algumas fotos que elas estavam numa qualidade muito baixa, então eu acabei não trazendo. Mas, de qualquer forma, as que deram para serem trazidas eu trouxe, e aí por isso que eu tô falando desse jeito. Por exemplo, que o Miguel foi morto na cama, porque tem a foto dele deitado na cama, da esposa dele do lado de fora da casa. E das filhas do Dionísio, por exemplo, as fotos que se tem, são delas já no necrotério. Então, enfim, só pra explicar o porquê que eu tô falando desse jeito. Mas tá, depois dele matar mais essas 3 pessoas, né, então o Miguel, a esposa e mais uma filha do Dionísio, porque ele já tinha matado uma na outra fazenda, ele foi atrás da outra filha do Dionísio que tava ali também, sim, ele tinha 3 filhas, e a filha do Juan Gaitán. Só que, no caso, a filha do Dionísio tinha 5 anos e a do Juan Gaitán tinha 4 anos. Ele levou as 2 meninas até um quarto da casa, deu água e bolacha pra elas e trancou as 2 ali. Então, não, se você também prendeu a respiração nesse momento achando que ele ia matar as 2, ele não matou as 2. E assim, horas depois de tudo isso que aconteceu, né, já na manhã do dia 19 de abril, ou seja, do dia seguinte, assim, o Mateu, ele foi correndo pedir ajuda para um médico da família que morava ali perto da fazenda O Trevo. O Mateu chegou assim, ofegante, correndo, desesperado, falando para esse médico da família que a família inteira dele tinha sido assassinada por parte dos peões que trabalhavam na fazenda, que estavam tentando assaltar as fazendas. E ele alegou ainda que ele disparou nos 2 em legítima defesa, que ele encontrou os 2 ali no meio da ação e que ele disparou nos 2 em legítima defesa, que um ele tinha conseguido matar e que o outro tinha fugido. O médico, então, claro, levou o Mateu até a cidade de Azul, onde eles foram atrás da polícia e chamaram todo mundo, ambulância, aquelas coisas todas, pra irem até as fazendas. Pra polícia, então, o Mateu, ele deu exatamente a mesma versão que ele teria dado pro médico, né? Ele falou que ele se deparou com os 2 funcionários ali da fazenda tentando assaltar a fazenda e que eles já tinham matado toda a sua família quando ele se deparou com os 2 e que ele teria conseguido matar o Juan Gaitán e só ferir o Cláudio Loisa. E que, né, o Cláudio, ele teria fugido e tal. E aí, por isso que eu te disse que era importante aquela informação. Só pra te lembrar, o Juan Gaitán foi o peão que ele assassinou assim que desceu do cavalo. E o Cláudio Loisa foi o que ele assassinou, enganando lá, falando que o Dionísio estava passando mal, mas que ele escondeu o corpo. Por isso, então, que ele falou pra polícia que, o Cláudio fugiu. Ele tinha escondido o corpo, no caso. E o Mateu ainda enfeitou um pouco mais a história, assim. Ele falou que ele trocou tiros com os suspeitos e aí ele mostrou um buraco de tiro que tinha na sua bota e falou que o Miguel morreu nos braços dele, que ele ficou abraçado com o irmão enquanto o irmão morria em seus braços e tudo mais. A polícia, então, claramente, né, levou o Mateu até a cena do crime pra repassar o que tinha acontecido e começou a suspeitar um pouquinho, assim, da vítima. Porque as versões que ele dava eram contraditórias, assim, entre si. Foi quando, então, a polícia meio se olhou, assim, e falou, cara, vamos investigar esse carinha aqui, porque tá estranha essa história que ele tá contando. E aí eles descobriram uma coisinha aqui e outra ali. Primeiro que o furo de bala na bota do Mateu tinha sido fabricado com um furador. Segundo que a autópsia mostrou que o Miguel, ele morreu na hora. Não teve isso dele ficar agonizando e morrer nos braços do Mateu. E terceiro, que o nome do Mateu estava vinculado na compra das munições que foram usadas no massacre e não só isso, mas também no veneno que ele usou naquele ensopado. A polícia encontrou aquele ensopado jogado fora e viu que tinha veneno e viu que o Mateu tinha comprado. E um outro elemento que eu não te contei até agora, só pra dar um saborzinho assim de olha só, é que o Mateu,
ele tinha, dias antes do massacre, ele tinha apresentado para as autoridades locais um documento assinado pelo Dionísio, falando que o Dionísio dava, assim, grande parte das suas cabeças de gado para o Mateu. Só que na hora que foram ver direitinho, isso com o Mateu ali sentado, viram que a assinatura era falsa. E nisso o Mateu meteu o pé e não conseguiu roubar as cabeças de gado do seu irmão dias antes do massacre. Em outras palavras aqui, o Mateu até que tinha tentado, assim, por outros meios, roubar o seu irmão Dionísio sem matá-lo. Mas essa prova só mostrou que, assim, ele já estava tentando roubar o irmão. Ele não conseguiu. E depois o irmão aparece morto, tipo... tá, né? Enfim, então a polícia ficou do tipo, tem muito caroço nesse angu. O Mateu então foi novamente interrogado e ele chegou a assumir a autoria dos crimes. Depois de um tempo, ele voltou atrás, falando que não, que na verdade ele tinha sido coagido, que ele foi forçado e pipipipopopó, mas seja como for, a versão que ele tinha contado era que sim, ele tinha perdido todo o seu dinheiro jogando cartas, apostando e tudo mais, e que sim, ele estava falido e que sim, ele estava desesperado por dinheiro. Então, por que não ir atrás daqueles que dividem a herança da família com ele? E ele foi atrás então do Dionísio, da Mariana e do Miguel. Inclusive foi por isso que ele foi atrás de todos, né? Não só dos irmãos, mas dos filhos dos irmãos, dos cônjuges e tudo mais. A Mariana, no caso, ela não era casada e ela nem tinha filhos. Então, enfim, ao matá-la, ele já acabou o papo ali mesmo. O Miguel, bom, era só o Miguel e a esposa. Então ele matou os dois e fim de papo também. O problema foi o Dionísio. E aqui, gente, eu vou retomar de novo, porque são tantos nomes que aí talvez você tenha se perdido. Caso você não tenha se perdido, eu peço perdão. Mas caso você tenha se perdido, eu espero que isso te ajude. Mas o Dionísio foi o primeiro irmão que ele matou na primeira fazenda, junto com a filha de 12 anos que ele jogou no poço. Depois o Mateu foi para a segunda fazenda, onde ele matou os outros irmãos, mas ele matou também uma outra filha do Dionísio, que era a filha mais velha, de 15 anos. E ele deixou viva a filha mais nova do Dionísio, de 5 anos, junto de uma outra menininha de 4 anos, que era filha do Juan Gaitán. E eu trago isso de novo porque ele não deixou as duas menininhas vivas à toa. Ele manteve a filha mais nova do Dionísio porque enquanto ele tava lá, né, tipo, fazendo todo o massacre, ele se tocou que a esposa do Dionísio não estava lá, em nenhum momento. Ela não voltou pra fazenda e tudo mais. No caso, aqui só um parênteses, ela estava internada numa instituição psiquiatra em La Plata. No que ele se tocou disso, ele se tocou que, assim, toda a herança do Dionísio iria pra esposa dele. Então, assim, o fato da esposa não estar ali acabava com parte do plano dele de ter a parte da herança do Dionísio. Só que ele foi se tocar disso depois que ele já tinha matado as duas filhas, e aí ele se viu diante de uma menina de 5 anos, e assim, poupou a vida dela não só porque percebeu tudo isso, mas porque também a menininha não ia poder fazer nada contra o tio, né? Quer dizer, ela não ia nem, assim, ela não tinha nem a capacidade de depor contra ele, falando do tipo o que ele fez ou deixou de fazer, e muito menos de, tipo, tirar a arma dele, fazer algo do gênero. Então, na cabeça dele, realmente, não tinha por que ele adicionar mais uma morte na sua conta de uma menina de 5 anos. E a outra menininha, como eu falei, ela era filha do Juan Gaitán, que assim, segundo a versão do Mateu, era o responsável pelos assassinatos. O Juan Gaitán e o Cláudio Lois aqui, que mataram geral. Então, realmente, ele matar a filha do cara não ia fazer sentido, quer dizer, porque aí seria que o pai foi assaltar todas as fazendas e ele ainda assassinou a própria filha. Então, realmente, assim, matá-la não fazia sentido e foi por isso que o Mateu deixou ela viva também. E bom, o Mateu, ele foi julgado pela morte de 8 pessoas. 6 familiares seus e 2 funcionários das fazendas. Ele foi julgado em azul e ele foi considerado culpado em um julgamento, assim, que foi super midiático. Tempos depois, esse julgamento acabou sendo anulado, mas aí ele foi passar por um novo julgamento, dessa vez em La Plata. Para esse segundo julgamento, ele contratou o melhor advogado possível e imaginável e ele se declarou inocente, falando que ele foi obrigado a confessar os crimes que ele nunca cometeu. Mas o segundo julgamento também declarou ele culpado, e aqui fica só efeito de curiosidade, nos 2 ele tinha pego prisão perpétua. Então, assim, no final, independente se o primeiro foi anulado ou não, ele pegou prisão perpétua tudo de novo. Ele foi preso, então, e eventualmente ali ao longo da sua condenação, ele foi enviado para a famosa prisão de Ushuaia, a prisão do fim do mundo, em 1924. Se você é ouvinte aqui do podcast, pode ter acendido uma lâmpadazinha na sua cabeça, porque também acendeu na minha.
Sim, a prisão de Ushuaia foi onde também Caetano Santos Godino ficou preso. Caetano foi um personagem aqui do podcast do episódio de número 4. E sim, eles ficaram presos no mesmo período. Tanto que, a efeitos de curiosidade, as mesmas dicas que eu dou, né, de viagem no episódio do Caetano, falando da prisão e falando das celas, que você vê um boneco do Caetano e a história do Caetano, também tem a mesma coisa do Mateu. Mas bom, de volta aqui só pra finalizar a história do Mateu. Com a sua prisão perpétua nas costas, o Mateu, ele ficou preso a vida toda, né? Só que não. Ele, no caso, foi solto da prisão em 1942, depois de ter cumprido 18 anos de prisão, por bom comportamento. E ao sair da prisão, assim, a primeira coisa que o Mateu fez foi correr, né, pra sua família, pros seus filhos, tentando recuperar eles. E a família dele simplesmente virou as costas pra ele, falou que não queria mais saber, inclusive, assim, mudou o sobrenome, tipo, cortou qualquer relação, assim, com ele. Assim como antigos amigos e tudo mais. O Mateu, então, se mudou pra cidade de Buenos Aires e ele viveu ali até os 76 anos com o nome falso Eduardo Morgan. Aqui eu preciso te dizer que essa é uma versão, tá? Tem quem diga que ele nunca adotou um nome falso e tem quem diga que a família toda virou as costas pra ele, menos o filho mais velho, que não só chegou a ajudar o pai a se mudar para Buenos Aires, financeiramente falando, como parece que foi morar com ele. Mas, de novo, assim, são versões diferentes e não tem uma concreta, assim. Seja como for, o fato é que ele viveu o resto da sua vida em Buenos Aires, na cidade de Buenos Aires, até que em 1949 ele sofreu uma queda no seu banheiro, e ele faleceu ali aos 76 anos de idade. E com isso, gente, eu encerro a história do Mateu Banks, que foi o primeiro multi-homicida da Argentina, responsável, assim, pelo primeiro massacre já registrado na história da Argentina. Ou, pelo menos, é isso que te contam. Fazia tempo que eu não fazia isso, né? Mas, assim, nesse caso especificamente, na verdade também, nos outros casos foi assim também. Eu trago isso de que essa é uma versão, porque tem quem realmente acredite que o Mateu, ele confessou tudo porque ele foi torturado, que ele na verdade não teve nada a ver, pipipipopopó. E aí as pessoas que acreditam mesmo assim na inocência do Mateu Banks, acreditam que sim, né, claro, a sua família foi toda assassinada, isso daí é um fato, mas assim, que a família teria sido assassinada ou por alguém muito poderoso pra quem o Mateu devia dinheiro, ou por alguém que queria se vingar do Mateu exatamente nessa coisa dos jogos e dívida e tudo mais. A versão que é mais comprovada, vamos dizer assim, é que foi o Mateu que matou toda a sua família. Mas eu sempre gosto de trazer essas outras versões porque eu adoro deixar uma pulguinha atrás da sua orelha, entendeu? E aí você vai acreditar no que você quiser acreditar. Mas bom, terminada a história do Mateu, eu já vou pular para as dicas de viagem e aqui eu vou querer falar de um lugar específico, que é a cidade de Azul. Pra gente fugir um pouquinho, né, ficar falando só de Buenos Aires, de cidade grande, não, vamos falar sobre a cidade de Azul. Isso porque sim, você pode visitar a cidade de Azul, ela é uma cidadezinha ali legalzinha pra você visitar, e ela não só foi onde tudo aconteceu, quer dizer, o Mateu morava lá e as fazendas ficavam perto, mas também tem algumas coisas ali nessa cidade que vão te contar mais sobre essa questão da imigração irlandesa para a Argentina. Então, bom, já indo direto para as dicas de viagem, Azul, como eu comentei, fica na província de Buenos Aires e fica, assim, mais ou menos uns 300 quilômetros de distância da cidade de Buenos Aires. E assim, tem muito o que fazer na cidade de Azul? No caso, ela é uma cidade que gira em torno de Miguel de Cervantes, tá? Parece que tem a maior coleção de livros do autor fora da Espanha e tal, e parece que tem, tipo, festival em homenagem a Cervantes, que é reconhecido pela Unesco. Tipo, realmente, assim, Azul é muito conhecida por Miguel de Cervantes. Mas fora isso, não tem muita coisa. Mas é aquilo, gente, vai que você ou mora na Argentina, ou vai muito pra Argentina, e quer conhecer um lugar diferente, não conhece essa cidade de Azul. Enfim, ou quer explorar essa questão de, tipo, imigrantes irlandeses na Argentina. Eu acho legal trazer essas cidades também mais alternativas, assim, porque, enfim, não tem um episódio sobre Buenos Aires ainda, né? No caso, eu tô falhando aqui, vou arranjar. Mas, né, é legal trazer uma cidadezinha diferentosa. E assim, gente, você não precisa ir lá pra ficar 3 semanas, um mês, 47 anos. Você pode fazer um bate-volta um dia, se você tiver a fim de enfrentar 600 quilômetros de estrada, contando os 300 de ida e 300 de volta. Você pode querer fazer um bate-volta, entendeu? E aí só ir lá conhecer e voltar, tá tudo bem. Mas tá, vamos falar sobre Azul. Lá, o que mais falam, assim, é que a parte histórica da cidade, ela ainda tá muito bem preservada. E ela remete bem aos anos de 1920, que foi exatamente quando o Mateu atuou, né? Então, andando por lá, você ainda consegue ver, assim, casarões e outros edifícios da época que foram construídos por imigrantes espanhóis, italianos e irlandeses. E assim, aqui já fica até uma oportunidade de trabalho. Ó só, a gente já é tão amigos que eu até dou dicas de trabalho aqui também.
enfim. Vou me explicar. Eu fui procurar um free walking tour em Azul, porque eu fiquei do tipo, cara, deve ter algum free walking tour que te fale sobre a história da imigração, pipipi, essas coisas assim, e não tem. Não encontrei nenhum free walking tour em Azul. Então, caso você fale línguas, goste de história e queira se mudar para Azul para trabalhar como turista, guia turístico, desculpa, trabalhar como turista seria uma delícia, mas trabalhar como guia turístico, no caso, fica aqui uma oportunidade de trabalho, entendeu? Fica aí uma ideiazinha, uma sementinha plantada na sua cabeça. Se você fizer isso, aí você vai me ligar e me convidar pra ir pra Azul fazer o seu free walking tour, porque eu com certeza quero fazer. Mas tá, gente, eu não sei, baixou a bobice aqui agora, eu peço perdão, eu juro que eu vou ficar séria. Mas outro ponto, então, que eu gostaria de trazer pra se visitar em Azul, que seria bacana, é o Museu Henrique Esquiru. E eu falei assim, bem literal pra ficar fácil de escrever, mas eu vou deixar também na descrição do episódio o nome bonitinho. Esse museu é um museu bem pititiquinho, assim, só que ele te conta a história de Azul, desde os povos originários, passando pelo período colonial até os dias de hoje. E assim, de novo, né, é um museu simples, mas ele é muito rico. E o mais bacana é que por ser um museu pititiquinho assim, parece que tem sempre uma pessoa que trabalha lá que consegue te dar um tour pelo museu e te explicar tudo e tal. Então eu achei que seria uma visita muito bacana de se fazer. E por fim, mas não menos importante, uma outra dica que eu queria dar é sobre as chamadas estâncias. Aí assim, deixa eu me explicar, né? Estâncias são pousadas, tipo hotéis fazendas, assim, só que são umas pousadas super exclusivas, que tem poucos quartos e que ficam exatamente nessas fazendas dessa época, entendeu? Que foram construídas por imigrantes e essa coisa toda. Então seria, de fato, assim, uma experiência muito bacana você ficar hospedada numa fazenda pra entender como que era naquela época e tudo mais. Só que eu não trago tantos detalhes porque eu vou ser honesta. Em Azul, me disseram ter algumas instâncias assim, não nenhuma da família Banks, fique tranquilo, você não vai dormir onde tudo aconteceu, mas eu não encontrei uma estância específica em Azul. Eu encontrei algumas na região, algumas ali perto e tudo mais. Mas, enfim, eu queria só trazer pra você esse adendo de que existem essas instâncias, eu tô fanha, tá difícil de falar, que seriam essas pousadinhas. Caso você se interesse por isso e gostaria de ficar hospedado, tipo, pelo que eu vi, assim, são lugares muito de ter contato com a natureza, andar a cavalo, bem outra fazenda mesmo, assim, que é um fazendão. Enfim, pode ser que você se interesse por isso, mas eu não trouxe muitos detalhes porque eu não encontrei nenhum que fosse específico em Azul e nem, assim, numa região muito próxima. Eu achei algumas que ficam um pouquinho mais distantes, mas que ainda trariam essa ideia de, tipo, ficar hospedada numa fazenda onde, né, tipo, enfim, uma fazenda que foi construída nessa época, que provavelmente pertencia a alguma família de imigrantes, pipipipopopó. E com isso, meu povo, eu encerro o episódio de hoje. Episódio sobre o Matteo Banks. Eu espero que vocês tenham se interessado pela história dele. Eu espero que vocês vão pra Argentina também, e aí me contem tudo, e aí visitem Azul, ou vocês me levem pra Argentina, tá? Se você quiser me levar pra Argentina, tem uma forma muito fácil de você fazer isso. Eu adorei que eu já pulei pra uma publi aqui, não é publi no caso, né? Mas que eu já pulei pra um pedido aqui absurdo. Mas, assim, se você gosta do Passaporte pro Crime, se você quer que a gente viaje, a gente, vulgo eu, no caso, né? Mas se eu puder levar meu editor, eu levo, Gui, fica aqui minha promessa. Assim que a gente for milionário, eu vou te levar pras coisas tudo. Mas se você quiser que a gente viaje por aí, que busque mais histórias e tudo mais, tem uma forma que você pode apoiar a gente, contribuindo ali financeiramente, sim, com o valor que você quiser pra esse projeto. E, enfim, na descrição do episódio você pode ver algumas opções, né? Tem Aurelo, tem Apoia-se, tem Patreon, caso você more fora do Brasil. Enfim, essa seria uma forma de você me levar pra Argentina, tá? Esse dinheirinho eu pegaria e iria direto pra Argentina. Mas brincadeiras à parte, gente, claro, eu sou muito grata aos apoiadores que eu já tenho até aqui, fica aqui meu enorme agradecimento. Serei eternamente grata se algum de vocês quiser colaborar com a gente, mas não só isso, tá? Eu queria agradecer você por tá ouvindo o podcast, você que segue a gente, você que comenta, você que, enfim, deixa aí, encaminha pras pessoas, compartilha nas redes sociais, isso pra mim já é extremamente gratificante, eu fico muito feliz em acompanhar vocês me acompanhando, é muito bacana, eu fico muito feliz mesmo. E dito tudo isso, então, o que me resta é, claro, pedir pra você seguir o podcast, caso você não siga ainda, no Spotify,
no YouTube se inscrever no canal, avaliar o podcast no Spotify, por favorzinho. E claro, né, se você quiser me mandar alguma sugestão de episódio, ou me mandar uma mensagem, ou enfim, eu tô sempre de olho nos comentários no Spotify e no YouTube. Eu me divirto muito com os comentários de vocês, sério, assim, vocês fazem os meus dias com os comentários de vocês. Mas eu também estou nas redes sociais, no Andressa.isfer no Instagram no Andressa Isfer tudo junto no Instagram e no Andressa.isfer no TikTok. Então se vocês quiserem me mandar uma mensagem por lá, eu vou adorar conhecer vocês. E acho que é isso, gente. Eu já tô até embananando as palavras, já tô trocando arroba de Instagram com TikTok, meu Deus, já tô maluca. Então, um beijo. Muito obrigada pra você que chegou até aqui, me aguentou até aqui. E até semana que vem, que eu vou te levar pra alguma outra parte do mundo.